Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui no Clube Criminal, o seu podcast gravado sempre às segundas e quartas-feiras. Já pode anotar aí na sua agenda que segunda-feira e quarta-feira tem o podcast Clube Criminal ao vivo. Faça chuva, faça sol, mesmo que eu tenha que ficar aqui sozinho, eu vou fazer esse podcast com vocês, pode ter certeza. Podcast de perguntas e respostas, beleza? Bom, várias perguntas por aqui hoje. Hoje quem está falando com vocês é o Rodrigo Alvarez. Estou esperando para ver se o João chega aqui já já. Thiago não consegue participar hoje porque ele está em uma missão, indo para Brasília fazer uma sustentação. Então, vou tocar aqui sozinho até João Ricardo chegar aqui para o nosso compromisso, beleza? Enquanto ele não chega, eu vou respondendo as perguntas de vocês, de quem está ao vivo. Se você quer participar ao vivo, é só você acompanhar pelo Instagram. Toda segunda e quarta-feira a gente tem o nosso podcast gravado, tá? E se você está ouvindo o replay, aproveita porque esses são os melhores podcasts onde vem as dúvidas. Deixa eu pegar aqui, ó, a primeira dúvida. Vocês podem também votar nas dúvidas, tá? Mas a primeira dúvida que apareceu, eu vou puxar ela aqui para a gente poder começar a falar sobre ela, porque tem uma dica muito legal para quem está nesse início do podcast já logo de cara. Qual é a pergunta? Afinal, quem oferece transação penal na conciliação da queixa-crime? O Ministério Público ou o querelante? Essa pergunta é muito interessante, tá? Porque ela envolve juizado criminal. E a dica que eu quero dar para vocês, quando a gente fala sobre juizado criminal, é a seguinte. A gente tem um enunciado, igual a gente tem na violência doméstica, tá? São dois enunciados, que é muito interessante você saber esses enunciados de cor. Você acompanhar esses enunciados junto ao FONAVIDE e ao FONAGE, tá? Vou anotar aqui para vocês, ó. É FONAGE com JE. Deixa eu pôr aqui no comentário, ó. FONAGE. Esse daqui é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, tá? E o FONAGE, ele tem enunciado. Enunciados criminais e tem enunciados cíveis. Por que é interessante você acompanhar o FONAGE? Porque lá dentro, principalmente no juizado, você tem várias diretrizes que os juizados do Brasil inteiro seguem. E são diretrizes muito longe do que está na lei, por exemplo. São coisas malucas. E tem uma disposição, se eu não me engano, até vou procurar aqui, sobre isso, tá? Sobre a queixa-crime, a possibilidade de apresentação de transação penal na queixa-crime. É algo que está pacífico, assim? Não. Juizado tem discussão para tudo quanto é lado, tá? Olha, a gente tem o enunciado 73 que fala o seguinte, deixa eu só ler para ver se é esse daqui que eu quero. Não, não é esse aqui, não. Enfim, não vou conseguir achar ele rapidinho aqui, mas eu quero mostrar para vocês, ó, esses daqui são os enunciados, tá vendo? Tem várias coisas interessantes. Uma das coisas interessantes é que um enunciado do FONAGE, um dos últimos que saiu, fala que pode ser feito transação penal até a sentença. Ele muda completamente a história que está no código. Ele fala que pode ser aceito sim, pode voltar atrás, pode fazer transação penal, mesmo até a aprovação de sentença. Então, olha que interessante essa possibilidade. Mas vamos voltar na pergunta aqui do nosso amigo. Realmente, ó, vi jurisprudência nos dois sentidos. Sim. Qual que é a grande celeuma aqui? Se a queixa-crime é uma ação privada, poderia o Ministério Público entrar dentro da queixa-crime e oferecer uma transação penal? Em todos os lugares que eu trabalhei, podia. Quem oferecia a transação penal era o Ministério Público. Por quê? A partir do momento que foi oferecida a queixa-crime, apesar dela ser uma ação de iniciativa privada, essa ação ainda continua pertencendo ao direito de punir do Estado. Então, por isso, o Ministério Público teria a possibilidade de fazer ou não essa transação penal, de fazer ou não esse acordo, tá? Então, essa transação penal, que como o nosso amigo aqui falou, em regra, ela é oferecida antes mesmo da aprovação da denúncia, ela pode ser feita pelo promotor de justiça, e eu já vi em vários casos isso acontecer. E como eu já acabei de falar para vocês, em todas as cidades que eu trabalhei, quem oferece a transação penal sempre é o promotor de justiça. O que a parte pode fazer? Seguindo a pergunta especificamente, tá? Então, não estamos falando nem se pode ou não oferecer a transação, mas quem que oferece a transação? É o MP ou o querelante? O que acontece é o seguinte, o primeiro momento da audiência do juizado criminal é a composição civil dos danos. Tá? Então, toda queixa-crime que é proposta, inclusive na Maria da Penha, que afasta a Lei 9.099, o primeiro momento da audiência é uma audiência de conciliação, mesmo na queixa-crime da Maria da Penha, tá? Então, se for uma queixa-crime proposta em contexto de violência doméstica, mesmo assim, o primeiro ato é uma composição civil que é feita. Tenta-se um acordo para que não prossiga a ação. Conseguiu fazer um acordo nesse primeiro momento? Conseguiu. Encerra a queixa-crime.
Essa seria a transação penal que poderia ser ofertada pelo proponente da queixa-crime. Nossa, Rodrigo, mas então você está querendo me dizer que a composição civil dos danos ela é uma transação penal? Não estou querendo falar isso. Estou querendo falar que a possibilidade de acordo de quem propôs a queixa-crime ela acontece no primeiro momento. E essa possibilidade de acordo que acontece nesse primeiro momento, ela impede que depois essa matéria da queixa-crime seja discutida no cível. Então toma cuidado quando você aceita fazer acordo, principalmente acordo de bom viver, se é você quem está propondo a queixa-crime. Se a queixa-crime está contra o seu cliente, faz logo o acordo civil, o acordo direto com a outra parte, porque esse acordo ele vai inibir que a pessoa possa ir lá no cível e brigar por um procedimento civil, por uma indenização, porque ali já foi feito a composição civil dos danos, então não daria para ir para o cível ampliar esses danos. Ele já foi feito um acordo. E se o acordo foi feito por um acordo de bom viver, por um abraço, resolveu assim o problema, não dá mais para discutir isso no cível, tá? O Matheus falou aqui, ó, professor, mas a Lei Maria da Penha não admite o instituto da Lei 9.099. Não admite, mas é feito, mesmo na Lei Maria da Penha, uma audiência para composição civil quando é ofertada a queixa-crime, tá? Para ver se tem alguma possibilidade de acordo entre as partes. Como são direitos disponíveis dela, normalmente, né? É um procedimento é uma injúria, é uma difamação, é alguma coisa assim. Então dá para ser feita essa audiência, ela é feita, essa audiência de acordo mesmo na violência doméstica. Não tem nada a ver com a Lei 9.099. Tá? Só expliquei isso para vocês porque muitas queixas-crime são movidas na violência doméstica. E aí, na violência doméstica, para você não assustar, porque também vai ter audiência de conciliação. A diferença é que as pessoas não ficam na mesma sala normalmente. Não deixa réu e vítima discutir. Quem discute são os patronos. Então, sou eu de um lado e a Defensoria Pública da Mulher. A gente vê se existe alguma possibilidade de acordo. Eles fazem a proposta, eu levo essa proposta para o réu. O réu aceitando, a gente encerra a queixa-crime. Ele não aceitando, a queixa-crime prossegue. Beleza? Então, é assim que funciona. E é assim que funciona também na queixa-crime. Superada essa fase, se a pessoa chegou lá e fala assim, olha, eu não tenho acordo nenhum, eu quero processar ele, quero condenar ele no criminal através da queixa-crime que eu entrei. Nas comarcas que eu trabalhei, e aí eu vou falar bem especificamente, nas comarcas em que eu trabalhei, o juiz, ele acaba, o juiz não, na verdade o juiz leigo ali, ele acaba, na verdade era o juiz que fazia isso, enfim, faz tempo que eu não faço juizado. O juiz, ele acaba passando a palavra para o promotor que oferece transação mesmo na queixa-crime. Nas comarcas onde eu trabalhei, repetindo, o entendimento era esse, beleza? Pode ser diferente no seu lugar? Pode. Por isso que eu estou falando dos enunciados, do FONAGE, quando trata de juizado criminal, e o do FONAVID, quando trata de violência doméstica. Esse enunciado do FONAGE, ele traz várias coisas muito interessantes. É legal que você leia aqui todos esses enunciados, tem várias sacadas muito importantes para a atuação em juizado criminal, beleza? Bom, resumindo sua pergunta, é basicamente isso. Pessoal que está aqui ao vivo comigo, você pode colocar uma pergunta através desse ponto de interrogação aqui embaixo, ó. Coloca a sua pergunta ali, ou você pode ir lá e votar. Você pode votar na pergunta que você achou mais interessante. Eu vou dar uma lida aqui nas perguntas, vou escolhendo uma pergunta que eu acho interessante e que eu consiga responder, claro, aqui para vocês. E aí a gente vai discutindo sobre este tema, tá? Vamos pegar mais uma pergunta aqui, ó. Que é a pergunta da Isa, que foi a mais votada, tá? Não deu tempo de eu ler, eu vou ler junto com vocês aqui. O reeducando que se encontra em regime fechado, porém agora foi proferido o acórdão com a diminuição da pena e ele já pode ir para aberto. O que fazer se não pode ocorrer progressão per saltum? Legal sua pergunta, Isa. Ó, vamos lá. São dois institutos diferentes, tá? Uma coisa é a progressão per saltum. O que seria uma progressão per saltum? Em vez do sentenciado passar do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, ele vai direto do fechado para o aberto. Esse tipo de progressão, ela realmente é proibida, quando ela é feita através da progressão de regime. No caso que você trouxe aqui pra gente, foi alterada, através do tribunal, a execução penal. Seja através de uma revisão criminal, não tem problema o instituto, tá? Provavelmente, da forma como você está falando aqui, a gente está tratando de uma execução penal em que houve um início de cumprimento de pena provisório e depois desse início de cumprimento de pena provisório, saiu uma decisão do tribunal em que alterou aquele regime inicial do cumprimento de pena. A pessoa já estava cumprindo provisoriamente no regime fechado, e aí... Desculpa, pessoal. E aí, saiu o acórdão, proferido o acórdão, alterou o regime dele. Como alterou o regime, alterou a realidade fática daquela pessoa. Ela nunca devia estar cumprindo a pena em regime fechado. Foi isso que o tribunal falou. Olha, desde o começo, a pessoa já deveria estar no regime aberto. Então, não há uma progressão per salto.
há uma readequação da pena que foi imposta agora através do acordo. Então isso é possível, é plenamente possível, porque não é progressão de regime. Ele não estava condenado ao regime fechado e progrediu para o aberto. Ele estava condenado no regime fechado e a condenação inicial alterou. Onde que isso tem muita interferência? Quando a gente fala de detração penal. Tá? Detração penal pode ter muita interferência no regime inicial da pena. Por isso que você tem que brigar para ocorrer a detração penal. Essa é uma baita de uma sacada dentro do procedimento criminal. Muitos juízes, eles torcem o nariz, eles não querem fazer detração penal na sentença. Por mais que você peça na sua alegação final, o juiz não quer considerar, mas ele é obrigado a considerar a detração penal, porque tem influência na hora da fixação da pena, tá? Uma pena que poderia passar de 8 anos, por exemplo, se o réu cumpriu 4 anos preso, ali em uma prisão provisória, essa pena tem que ser descontada. Porque quando ela for descontada, a pena final vai ser possível, por exemplo, dependendo da circunstância, mas de um regime semiaberto. Ou então de um regime semiaberto para um regime aberto. E o juiz precisa fazer isso. Então, na detração penal, é uma discussão muito interessante, poucas pessoas fazem. Você pode conseguir detração penal através de HC, através de apelação, através de embargos de declaração. Esse é o mais comum acontecer, tá? E até vou explicar essa estratégia aqui, porque eu acho que ela é uma das mais interessantes para a gente falar aqui. Olha só, eu fiz um pedido na minha alegação final para que o juiz considere a detração penal, para que ele pegue aquele tempo que o réu ficou preso durante o processo e desconte da pena. Lembrando que hoje em dia o STJ aceita o recolhimento domiciliar noturno como tempo de pena cumprida. Tem as regrinhas específicas, mas ele tem aceitado. Claro que tem um lead case que vai decidir isso através de um recurso repetitivo. Está todo mundo esperando que essa decisão saia para falar se realmente tem esse abatimento ou não e para falar se precisa ou não de tornozeleira eletrônica. Mas, por enquanto, o STJ tem admitido, inclusive sem tornozeleira eletrônica, essa possibilidade. Então vamos dizer que seu cliente ficou em recolhimento domiciliar noturno. Não tem problema. Tem privação de liberdade, isso tem que ser detraído da pena. Se o juiz não fizer essa detração da pena, qual que é a estratégia que você pode adotar? Uma vez que você pediu na alegação final e o juiz é obrigado a se manifestar sobre todas as teses que você fez, ele é obrigado também a se manifestar sobre a detração, já que você pediu. E, para além disso, a detração é uma imposição legal. Então, ele deveria fazer isso na sentença. Mesmo que você não pediu na alegação, dá para argumentar por esse segundo ponto. Você vai fazer um embargo de declaração dentro do prazo. Lembrando que o prazo de embargo de declaração dentro do procedimento criminal é muito rápido, tá? É um prazo diferente, são 2 dias. Deixa eu só confirmar aqui. Embargo de declaração CPP. Eles são 2 dias, tá? Exatamente. São 2 dias aqui que você pode fazer esse embargo de declaração, então é um prazo muito rápido. Você faz e fala que houve omissão por parte do juiz. Por que houve omissão? Porque a defesa levantou a tese relacionada à detração penal e o juiz nada falou sobre isso. Beleza? Então, se o juiz nada falou sobre isso, ele teria que se manifestar. O juiz negando a se manifestar sobre esse ponto, você pode levantar como uma tese de alegação final, ou para ser mais rápido ainda, como a gente está falando sobre prisão, o tempo de pena cumprido, se ele vai começar o cumprimento dele em fechado, semiaberto ou aberto, você pode entrar com HC. E em que caso que eu entraria com HC? Naqueles casos em que é possível verificar a possibilidade de uma alteração de regime. Se não for o caso de uma alteração de regime, o seu cliente não vai sair do semiaberto e ir para o aberto, ele não vai sair do fechado e ir para o aberto, porque o tempo de detração é muito pequeno. Ele vai ter consequência, mas não uma consequência imediata, eu não faria o HC. Eu faria como tese de alegação final, porque eu não tenho pressa que essa decisão da detração saia. Eu posso esperar que o tribunal já analise, por exemplo, todas as minhas outras teses, inclusive de redução de pena, e faça a detração no final, já considerando alguma tese minha eventualmente recolhida. Beleza? Então esse seria mais ou menos o sentido. Mas respondendo bem objetivamente a pergunta da Isa, não tem problema, não é uma progressão per saltum, já que o tribunal alterou a pena. Revisão criminal funciona da mesma forma. Se eu tenho uma revisão criminal que alterou a pena do réu para diminuir ela, que é uma das possibilidades da revisão criminal, e essa alteração da pena gerou um regime mais favorável, ele pode ir imediatamente para aquele regime. Não é progressão per saltum, porque ele não está progredindo, e sim está tendo uma readequação daquele regime. Bora lá pegar mais perguntas aqui. Deixa eu tirar essa pergunta da tela. Deixa eu pegar mais perguntas aqui. Ah, essa pergunta aqui eu adoro, hein? Top demais. É uma das mais votadas. E eu gosto muito de falar sobre isso aqui. Como requerer liminar em HC? Como requerer uma liminar em HC sem confundi-la com mérito? O HC, ele não era para ter liminar. Em tese, tecnicamente é discutido se existe ou não existe uma possibilidade do HC ter uma liminar. Por quê? Porque todo HC ele é urgente.
todo HC precisaria ter uma liminar. Por isso que muita gente fala o seguinte, olha, o desembargador negou me a liminar do HC mesmo eu não pedindo. Porque é algo que é tão comum dentro do habeas corpus, já é a essência dele, que seja decidido dessa forma, que muitas pessoas entendem que você nem precisaria fazer um pedido. O desembargador já tem que pegar e já tem que analisar a liminar mesmo sem você ter pedido. Eu entendo que tem que ter pedido de liminar em HC, é possível por conta da decisão monocrática, é plenamente cabível, não tem por que não existir uma liminar. Mas vamos à pergunta que ela é muito interessante. Se eu peço uma liminar, às vezes, e muitas vezes, o desembargador fala o seguinte, olha, eu não posso definir essa liminar, porque se eu conceder a liminar que você está pedindo, isso se confunde com o mérito. Seria basicamente eu conceder a tutela para você, então não teria sentido. Então, qual é a grande questão que eu utilizo aqui nos meus HCs? Sempre que possível, eu faço mais de um pedido dentro do habeas corpus. Eu uso um pedido geral e um pedido subsidiário. Olha, se o pedido é de liberdade e o juiz ele não deu uma decisão lá no primeiro grau. Eu fiz um pedido de liberdade no primeiro grau para o juiz, falando, excelência, há um excesso de prazo, o réu tem que ser liberado. E o juiz, passou 30 dias e ele não decide. Como que eu montaria esse HC? O meu pedido principal é a liberdade por excesso de prazo, mas o meu pedido em liminar é para que o juiz seja obrigado a decidir em 24 horas. Porque eu sei que se eu não tiver uma decisão do juiz com relação ao excesso de prazo, provavelmente o tribunal vai falar que é uma supressão de instância. Então ele não vai dar a minha decisão. Apesar de eu não concordar com essa tese, porque eu acho que o excesso de prazo já evidencia a ilegalidade por si só, se tem um excesso de prazo é porque o juiz não está atuando, e se ele não está atuando já me permite entrar com habeas corpus, muitos tribunais entendem que isso é supressão de instância, que eu estou pulando de um nível para o outro sem passar pela decisão do juiz. Então eu posso fazer um pedido para o juiz para que ele decida em 24 horas aquela demanda. E, no mérito, eu peço para que eles concedam aquilo que eu estou pedindo. Vamos dar outro exemplo, muito comum hoje em dia. Estou num processo de tráfico de drogas em que o policial invadiu o domicílio de maneira ilegal. Várias decisões do STJ, sim. Tenho um amparo, vamos dizer assim, na jurisprudência do STJ. Tá tudo tranquilo para entrar com o meu HC. Eu posso entrar com o HC e na liminar pedir o trancamento daquele processo por conta da nulidade existente do encontro da droga que foi que só existiu por conta de uma prova ilícita? Não. Porque se eu fizer a liminar assim, eu vou perder essa liminar. O juiz não vai dar essa liminar. Então, o que eu posso fazer neste caso? Eu posso pedir para que o réu seja solto, liminarmente, tendo em vista que há uma discussão sobre a licitude daquela produção probatória, que, se considerada, vai inclusive trancar o processo. Então, eu peço a liberdade dele na liminar e no mérito, eu peço a concessão do trancamento daquela ação penal, tendo em vista que a única prova possível, ela advém de uma prova ilícita. Beleza? Se você pedir a prova ilícita direto na liminar, não vai adiantar. Tá, último ponto que eu quero falar sobre isso daqui. Se eu tenho um HC para a liberdade do meu cliente, como é que eu vou pedir para que o tribunal dê uma liminar diferente? Já que o que eu estou pedindo é só liberdade. Olha, eu acho que não tem requisito para ele ficar preso. Então, como é que eu vou fazer um pedido diferenciado? Realmente, tem lugares, tem momentos em que não dá para eu fazer esse tipo de pedido. Não dá para eu pedir duas coisas separadas. O mérito vai se confundir. Aí não tem como, tá? Aí eu vou ter que falar, olha, esse sujeito aqui não deveria estar preso por conta disso, daquilo. Meu pedido é esse. Só que é tão evidente isso que é possível conceder a liberdade para ele em liminar. Ou você pode pedir uma escalada, que é o único jeito que eu vejo aqui. Como assim, Rodrigo? Eu peço em liminar para que esse sujeito seja colocado em prisão domiciliar. Olha, liminarmente, coloque ele em prisão domiciliar. É muito mais tranquilo do que uma prisão, mas ainda assim você não perde esse contato com o réu. E aí, quando você for decidir um mérito, aí sim você conceda uma liberdade para ele. Ele já está numa prisão domiciliar. Caso o HC seja concedido, ele vai ter uma liberdade plena. Caso o HC seja negado, ele volta a ter uma prisão preventiva. Inclusive, ele estava já na casa dele. Ele não vai fugir do distrito da culpa. Seria basicamente isso, beleza? Então, daria para fazer o pedido dessa forma. É você pensar, como é que eu posso abrandar a situação do meu cliente? Se isso for ajudar, é bom que você faça. Mas, por óbvio, tem situações em que não dá. O pedido se confunde. Quando é pedido de trancamento, HC que não é utilizado para liberdade, mas para nulidades processuais, dificilmente você vai conseguir eliminar, tá? Vamos continuar aqui.
para a gente poder pegar mais perguntas. Lembrando vocês, quem quiser fazer pergunta, aqui embaixo nesse pontinho de interrogação, quem quiser votar em uma pergunta que já foi feita, também é possível ali. E eu estou tentando pegar aquelas perguntas que são as mais votadas, tá? Olha que pergunta interessante essa daqui. A polícia pode violar o domicílio de imóvel abandonado? Eu acredito que não, tá? Não pode. Domicílio é domicílio. A partir do momento em que, na residência, né? Vamos falar assim, um conceito de residência, que é qualquer compartimento habitado, a polícia sempre vai precisar de autorização. Não é porque aquele imóvel é abandonado que a polícia pode fazer o ingresso se alguém trata aquilo como uma residência. Vamos separar dois pontos bem diferentes aqui, tá? Vamos imaginar uma construção abandonada que ninguém mora ali dentro, não é residência de ninguém ali dentro. É um imóvel abandonado onde uma pessoa entrou, invadiu aquele imóvel, guardou uma droga e saiu. Um terreno baldio. Ou uma construção inacabada, mas que não tem moradia. Nesse caso, eu acho que não tem nenhum problema da polícia fazer o ingresso ali dentro. Porque não tem um titular daquele imóvel. Não daria para ele fazer um pedido para o juiz, para conseguir entrar, enfim, se ele precisar quebrar alguma coisa, talvez. Mas quem que vai reclamar aquilo? Quem que é o dono? Quem que é o dono do direito que vai falar que aquela invasão estava ilícita? Esse é o grande problema aqui, tá? Ah, ele entrou num terreno baldio que estava aberto ao público, que por enquanto daria para entrar. Não tinha algo fechando aquilo ali. Não é que estava aberto ao público, mas era possível o acesso. Claro que eu tenho que pensar um pouco melhor nessa situação e ver se existe ou não alguma tese aqui. Agora, por outro lado, se existe uma pessoa morando dentro daquela construção e ela faz daquilo ali o seu domicílio, a partir do momento que ela fez daquilo ali a sua residência, precisa de uma autorização judicial para entrar. Assim como você precisa de uma ação para retirar aquela pessoa lá dentro. Imagina que você tem um terreno e uma pessoa constrói um barraco lá dentro desse terreno. Você pode chegar lá e quebrar esse barraco da pessoa e arrancar lá à força? Não pode. Você vai ter que entrar com uma ação judicial, mesmo o terreno sendo seu, tá? Mesmo no caso de invasão. Então, da mesma forma, o policial precisa de autorização para entrar nesse tipo. Qualquer compartimento habitado. Pode ser trailer, pode ser qualquer compartimento que a pessoa está utilizando para moradia, ele precisa de autorização para poder entrar lá dentro. O que eu estou falando aqui, que eu precisaria pensar um pouco melhor na tese e dar uma olhada em jurisprudência, é no caso de um terreno baldio, de uma construção que não tem ninguém. Imagina que uma pessoa só usa aquele local para esconder droga, ninguém mora, é uma casa abandonada que não tem uma pessoa lá, qualquer pessoa pode entrar dentro daquela casa. Nesse caso, eu não sei, teria que dar uma analisada para ver se existe ou não alguma ilegalidade, se precisaria ou não de alguma autorização para entrar ali. A princípio, eu não vejo quem poderia reclamar o direito daquela propriedade se ela está abandonada. A polícia pode pegar testemunha de fato ocorrido na rua, mesmo sem o consentimento dessa pessoa? Eu vou pegar essa pergunta que apareceu aqui no meio, porque tem a ver com isso e é muito interessante. Em tese, a polícia deve fazer isso, tá? Ninguém pode se recusar a comparecer em juízo para testemunhar aquilo que sabe. E essa pessoa, mesmo que ela não queira, ela não pode mentir. Então, sim, a pessoa pode pegar testemunhas do fato na rua, inclusive ela deve. O que é errado é quando a gente pega processo, isso é uma baita tese defensiva para todo mundo, eu uso em quase 100% dos meus processos essa tese, tá? Quando as pessoas... Essa pergunta, ó, anota aí que isso aqui que eu tô falando pode virar até corte, porque é muito interessante aqui pra gente. Quase em 100% dos meus processos eu faço essa pergunta. Tanto para a vítima quanto para os policiais. Alguém viu a abordagem que você fez? Existiam outras pessoas na rua no momento que você fez essa abordagem? Essa pergunta eu faço para quase todo mundo do processo. Quando tem um casal, o casal brigou dentro da casa. Você faz essa pergunta, Rodrigo? Faço. Alguém viu vocês brigando? Porque normalmente, eu trabalho na violência doméstica, né? Então é muito comum. Às vezes a vítima fala assim, olha, ele gritava tanto que todos os vizinhos ouviram. Ele gritava tanto comigo, ele me ameaçava tão alto, que vários vizinhos saíram da casa para olhar. Opa, olha que importante. Ah, vários vizinhos saíram da casa para olhar? Sim. Quando os policiais chegaram, esses vizinhos se aglomeraram ali. Nossa, se aglomeraram, viram ele prendendo. Show de bola. Aí você olha, quem que é a testemunha que o Ministério Público arrolou? A mãe da vítima que nem no local estava. Então, o que acontece aqui? Qual que é a grande tese? Olha, o Ministério Público tinha a possibilidade de trazer testemunhas presenciais que viram tudo aquilo que ocorreu, que ouviram o réu ameaçando, que são vizinhos que estavam ali no fato, que são facilmente identificáveis. Ele tinha a possibilidade de fazer isso, não fez porque não quis. Não fez porque não foi atrás da prova robusta. Se o Ministério Público não foi atrás da prova robusta, não posso me contentar com um relato de uma pessoa que ouviu dizer, que é o mais fácil aqui no caso. O Ministério Público não tem que seguir o caminho mais fácil, ele tem que seguir o caminho da prova mais segura. Essa é a grande sacada.
Quando que o Ministério Público pode usar a testemunha de ouvir dizer? Olha, era réu e vítima, eles estavam dentro de casa e não tinha mais ninguém. Só quem viu foi réu e vítima. Não tem mais uma testemunha disso. Ah, a vítima contou para alguém? Contou. Então, nesse caso, beleza, eu já tenho uma prevalência da palavra da vítima, que eu vou dar um especial valor porque ela está falando, e eu tenho uma pessoa que ouviu dizer, que ela mesma contou, mas é porque eu não tenho outra forma de fazer a prova. Agora, dentro de um processo onde eu tenho 1 milhão de pessoas que viram e eu me limitei a falar com quem ela conversou, ouviu dizer, opa, aqui o Ministério Público faltou com a prova. Ele deveria ter sido mais diligente. Isso serve só para violência doméstica? Não, para qualquer tipo de crime. Tá? E é por isso que essa pergunta é tão importante. A polícia pode pegar qualquer pessoa da rua e trazer ela para ser testemunha do processo? Pode, é obrigação da polícia. Ela não pode falar, mas sabe como é, né? Os vizinhos nunca querem falar. Não interessa, a polícia pega o nome daquela pessoa e arrola no boletim de ocorrência. Se ela viu um fato, ela vai ter que ser testemunha. Essa pessoa não pode se negar a ser testemunha, ela tem que ser. Rodrigo, mas é a testemunha do Fernandinho Beiramar e se eu falar, eu posso morrer. Não tem problema, você vai informar isso, o sistema vai colocar você num sistema de proteção à testemunha, você tem a possibilidade até de ser uma testemunha sem rosto, que eles falam, ser uma testemunha não identificada. Agora, se isso é confiável ou não, é um problema do Estado. A gente está falando de uma outra circunstância. Agora, a pessoa não quer ser testemunha de briga de marido e mulher porque ela não está afim de se envolver nesse problema. Ela não tem essa escolha. Assim como você, também, advogado de defesa, pode rolar a pessoa que você quiser como testemunha. E essa pessoa, ela é obrigada a dar o depoimento dela. Não pode escolher e falar, não, mas eu não quero ir. Não sei porque colocou esse nome, meu nome ali, mas eu não estou afim de ir. Não. Uma vez que você rolou aquela pessoa como testemunha, ela é obrigada a comparecer. Tá, Rodrigo, e se ela não comparece, o que acontece com essa pessoa? Ela pode ter uma coisa chamada condução coercitiva. Não é só o Ministério Público que pode pedir condução coercitiva de testemunha. Você também pode pedir condução coercitiva das suas próprias testemunhas. A única coisa que você tem que saber é que essa testemunha está sujeita a uma multa. Se ela comparece através de uma condução coercitiva, ela vai ser multada. Então você imagina uma testemunha que foi lá para falar bem do seu cliente, que não foi a primeira vez, ela foi conduzida pela polícia até lá, então ela já está feliz da vida, e quando ela chega lá, ela tem a notícia, ou já sai isso no mandado, né, na verdade, que ela levou uma multa de mais de R$ 1.000 porque ela não compareceu a primeira vez. Você acha que ela vai falar muito feliz do seu cliente ou não, né? Então é isso aí que você tem que colocar na ponta do lápis ali e ver com o seu cliente, tá? Se compensa ou não chamar a testemunha para ela ser conduzida coercitivamente. E aqui vai uma baita de uma sacada para vocês. Normalmente, o Ministério Público pede condução coercitiva de testemunha. Normalmente. E, pelo menos nos juízos onde eu trabalhei, 90% dos juízes sempre abrandavam essa multa. A pessoa chegava lá e dava uma desculpa qualquer. Ah, doutor, eu esqueci. Ah, doutor, eu estava trabalhando. E aí eu não consegui vir naquele dia. E o juiz faz o quê? Ele abona essa multa. Então, o que eu sugiro que você faça é conheça se o juiz abona ou não abona essa multa da acusação, normalmente. Por quê? Você foi lá e pediu, insistiu numa testemunha. O juiz falou que vai multar ela. Beleza, a multa é para testemunha. Quando essa testemunha for ouvida, você pode pegar vários processos onde o juiz já abrandou essa multa e fala, excelência, olha, pelo princípio da proporcionalidade, da igualdade, como Vossa Excelência tem o costume de, quando é o Ministério Público e testemunhas da acusação, retirar a multa que foi concedida para aquela testemunha, também vou pedir que essa mesma benesse seja feita para a testemunha de defesa. E aí, o juiz vai ficar numa saia justa. Ele não tem como não tirar aquela multa da testemunha, tá? Então essa é uma dica. Às vezes a testemunha vai levar uma multa ali. Ou leva um comprovante do porquê que essa pessoa não pôde ir naquele dia específico. Muitas vezes é o patrão da pessoa que vai demitir ela se ela for. Olha, meu patrão ia me demitir se eu não viesse. O juiz vai explicar que ele não pode fazer isso. Tudo bem, mas entre o patrão não poder fazer isso e a pessoa ser demitida, vai um caminhão aí, né? Isso vai acontecer. Então, normalmente, eles também abrandam quando tem alguma desculpa, vamos dizer assim, alguma desculpa coerente para colocar ali. Show? Vamos rodar o tema mais uma vez aqui. Se vocês quiserem, me ajudem chamando as pessoas. A gente tem mais de 30 minutos aqui de tema. Vamos rodar para a gente poder falar mais, tá? Ó, pergunta interessante aqui. Se o MP coloca em rol de testemunhas para plenário do júri mais de 5, qual o momento de impugnar? O promotor de justiça, ele vai fazer isso lá na fase do 422, né? Deixa eu abrir aqui, peraí. Ele vai falar quais testemunhas ele quer ouvir em plenário. Aí a gente precisa pegar... Ó,
Ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a intimação do MP ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor para, no prazo de 5 dias, apresentar rol de testemunha que irão depor em plenário até no máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Então, o que acontece? Na fase do 422, o certo é que isso aconteça de maneira separada. Então, primeiro abre o 422 para o Ministério Público vai falar sobre as provas que ele pretende produzir. Depois que ele falou, indicou as testemunhas que ele quer, isso vai para a defesa também falar na fase do 422, porque a defesa sempre fala por último. Você tem que saber quem foram as pessoas que o Ministério Público quis arrolar. Neste momento processual, é o momento ideal para você falar, excelência, não pode ouvir mais de 5 testemunhas. Existe alguma coisa que fale que essa nulidade vai ser convalidada? Não, a única coisa que fala é que as nulidades anteriores à pronúncia, elas são convalidadas. Então, se essas testemunhas foram ouvidas lá na primeira fase do júri e você não pediu nada e está na fase do 422, não dá para lá na frente você alegar que há uma nulidade, tá? Começou o júri, tinha 18 testemunhas arroladas pela acusação. Você não falou nada, você não impugnou esse rol de testemunhas. No meio do júri, eu ainda assim impugnaria. Tá? Eu acabei de entrar, eu entrei só para o plenário. Já passou todos os meus prazos, o plenário já começou. E aí eu olhei, tem 18 pessoas. Eu faria impugnação de qualquer forma, tá? Faria impugnação de qualquer forma, sem problema algum. Mas, tendo ciência de que eu já perdi o meu momento oportuno. Meu momento oportuno seria pelo menos 3 dias antes do júri para eu poder trazer, vou usar esse prazo aqui da juntada de documentos, né? Para que eu possa trazer algo que vai surpreender o promotor e pedir para tirar essas testemunhas. Mas o ideal é que você faça isso no seu momento de manifestar sobre o 422 ou quando você teve ciência daquelas provas que o Ministério Público arrolou. Aí você pode realmente pedir para tirar. Show. Uma mera petição, embargo de declaração? Eu não entendi qual que é a sua pergunta, André, mas se for desse caso que eu tô falando... Ah, não. Tá, você colocou aqui, né? Manda aqui nas caixinhas de ponto de interrogação, pessoal, porque senão é difícil eu ler comentário. Eu tenho que pegar perguntas aleatórias aqui pra gente ir girando os temas. Tem uma pergunta da Amandinha aqui de recurso especial. Como recurso especial não é uma área que eu domino muito, porque dentro da defensoria pública a gente tem diferentes defensorias, né? E a gente tem uma defensoria que a gente chama de defensoria de segundo grau, que é quem faz recurso especial e recurso extraordinário. Então eu, Rodrigo, não faço recurso especial e extraordinário. Eu levo as demandas até a apelação. Faço apelação e tudo mais. Sustentação em tribunais e tribunais superiores, quem faz esses pedidos são defensores de segundo grau. Por conta disso, eu acho que eu não seria a melhor pessoa para falar sobre teses indispensáveis em recurso especial. Mas, mesmo assim, eu quero conversar um pouco sobre isso. Beleza. Quais são as coisas que a gente fala em recurso especial, em recurso extraordinário? Você sempre tem que evitar discussão que seja uma discussão sobre o procedimento fático do processo, vamos dizer assim. Discussão sobre a prova em si. Olha, ele viu ou não viu aquela cena específica? Isso você não discute em recurso especial ou extraordinário. O que você discute em recurso especial ou extraordinário? Descumprimento de legislação. Olha, a lei fala que o reconhecimento de pessoas tem que ser feito dessa e dessa forma. Neste caso específico, o reconhecimento foi feito dessa e dessa forma. Não pode ser assim. Então, houve uma violação de um preceito legal. Por isso que eu estou entrando com um recurso especial. Porque houve um descumprimento de uma disposição expressa em lei. É isso que eu tenho que mostrar aqui no recurso especial. Existe uma lei e existe um descumprimento dessa lei. Existe algo que foi feito que está contrário à legislação. E aí, para você que não sabe entender rapidinho, a gente pode pensar assim, ó, recurso especial é o STJ, que basicamente vai ser o guardião das legislações infraconstitucionais. E o STF vai ser o guardião da Constituição. Então, tudo que for principiológico, né, olha, infringiu o princípio da individualização da pena, ou norma constitucional, eu vou levar através de um recurso extraordinário para o STF. Tudo aquilo que for violação de legislação, eu levo para o STJ. E é justamente por conta disso que o STJ, por exemplo, fala muito mais sobre violência doméstica e tem muito mais decisões do que o STF, porque é muito mais difícil levar uma questão principiológica do que uma questão legal. Lei de drogas. Por que quem fala a maior parte das jurisprudências é o STJ? Porque a gente tem uma lei específica que vai tratar sobre drogas, tá? Olha o Eric falando aqui, ó. Posso pedir revaloração das provas? Cara, como eu falei, eu não sou um especialista em recurso especial extraordinário.
Eu acho que até daria alguma brecha para pedir revaloração de provas se eu utilizasse a fundamentação legal. De dizer, olha, deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho que eu consigo pensar sobre revaloração da prova em recurso especial. Existe hoje em dia o depoimento especial. Essa é uma tese que eu acho que seria possível, tá? Não vou falar com toda a segurança, vocês podem analisar aí com vocês. O que acontece? Se uma criança ela é ouvida fora do depoimento especial, o STJ mesmo entende que não há uma violação do rito processual, porque esse rito do depoimento especial, ele é feito para proteger a própria criança que está dando depoimento, o adolescente que está dando depoimento. Ele não é feito como uma garantia do réu. Olha, garantia do réu ter a criança dando um depoimento através de um depoimento especial, que tem um rito próprio, que tem uma formalidade própria de acontecer. Não, isso é uma garantia da própria testemunha. A testemunha pode abrir mão dessa garantia? Pode, inclusive é uma das coisas que poucas pessoas sabem. Na lei de depoimento especial, que trouxe o depoimento especial, fala que a criança, inclusive, tem que ser consultada, a criança ou adolescente tem que ser consultada sobre a possibilidade, se ela quer falar diretamente para o juiz. Porque ela pode falar, olha, eu não quero prestar depoimento especial, eu quero falar diretamente para o juiz. Ele pode fazer isso? Pode, isso consta, inclusive da lei de depoimento especial, mas não é feito assim. Mas enfim, qual que é a minha tese aqui? Imagina que eu tenho um procedimento para ser feito. Esse procedimento, ele pode ou não ser feito. Tudo bem, não tem problema nenhum com relação a isso. Agora, a partir do momento que esse procedimento não é feito, existe um prejuízo na hora da colheita daquela prova. As perguntas que são feitas ali, elas não são feitas da forma como elas deveriam, porque elas podem influenciar aquela criança ou aquele adolescente, porque ele não tem maturidade e idade suficiente ainda para entender a pergunta da forma como ela foi colocada. Então eu vou usar a seguinte violação legal. Existe uma lei específica que traz um procedimento para dar segurança àquele depoimento. Essa lei não foi aplicada nesse caso em concreto e o juiz valorou essa prova como a prova mais importante do processo, sendo que as perguntas que foram feitas ali dentro foram perguntas diretas e que, por toda a lógica do processo, elas não podem ser feitas dessa forma, porque isso induz a criança a responder em um determinado sentido. O exemplo mais clássico, olha, o fulano de tal colocou a mão aqui, aqui, ali, a criança só faz aham, ela não conta. A livre narrativa da criança é muito importante para esse momento processual. E ela não conta, ela só confirma aquilo que foi perguntado. Então, nesse caso, eu acho que eu poderia até pensar em levar um recurso especial para o STJ falando sobre valoração de prova. Mas o que eu estou discutindo, na verdade, é que a não aplicação de uma legislação específica, ela acaba trazendo uma credibilidade menor para aquela prova que foi coletada. Porque ela deveria ser coletada da forma A e ela foi coletada da forma B. Não sei se daria viabilidade nesse recurso, mas é uma forma que eu penso que daria para a gente falar um pouquinho aqui sobre recurso especial. Tem várias perguntas interessantes, estou pegando a primeira que eu estou vendo, tá, pessoal? Se eu não souber responder, aí vocês relevem, beleza? Mas eu vou ler aqui as mais votadas. A ausência de indiciamento no inquérito policial gera a possibilidade de ausência de justa causa para denúncia, e nesse caso, de ausência de indiciamento, o réu estando preso, qual seria o pedido ideal a se fazer? Revogação de prisão preventiva ou relaxamento de prisão? Show de bola. Galera, existe uma máxima que fala o seguinte: não existe nulidade dentro do inquérito policial. Essa é uma máxima que você tem que entender que serve para o inquérito policial. O inquérito policial, ele é um momento processual onde você tem os atos sendo escolhidos pelo delegado da forma como eles são feitos. Então, o indiciamento é só uma formalidade para o delegado poder falar, olha, aquela pessoa ela é a pessoa que está sendo acusada de um procedimento. Tá? Não tem uma possibilidade, não tem uma... Como eu posso explicar aqui? Não tem como eu falar que houve uma nulidade durante o inquérito, que o delegado não poderia investigar aquela pessoa porque ele ouviu ela por final, porque ele não fez um indiciamento formal, ou que aquela denúncia estaria equivocada, porque nem mesmo do inquérito eu preciso. O Ministério Público ele pode fazer uma denúncia, você pode fazer uma queixa-crime, protocolar uma queixa-crime sem inquérito policial. Então, indiciamento não é um ato necessário para que se haja denúncia. Não há falta de justa causa se não houver indiciamento. Quando há falta de justa causa? Quando eu não tenho materialidade ou indício suficiente de autoria, tá? A falta de um indiciamento formal, do delegado falar quem que ele acha que é o autor daquele crime, não gera nenhuma consequência para o promotor. O promotor, inclusive, pode pegar um inquérito policial e denunciar as pessoas que não foram as indiciadas pelo delegado, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso.
isso pode acontecer dessa forma. Ele pode indiciar, não vejo nenhuma nulidade aqui nos elementos que acontecem dentro do inquérito. O que pode acontecer é, olha, existe uma nulidade dentro do inquérito porque o réu foi ouvido dentro do processo de inquérito e não foi dado o direito dele de ficar em silêncio durante aquele depoimento que ele fez. Então, essa prova do inquérito, ela é nula. Se eu levar essa prova para dentro do processo, essa prova ela tem que ser extraída do processo, porque tem uma nulidade dessa prova. Ela não pode ser levada para dentro do procedimento. Agora, esse inquérito policial, ele está nulo e tem que ser desfeito por conta dessa produção de prova? Não vai ser, dificilmente. Tá? A não ser caso de provas técnicas, enfim. Aí, essa prova específica ela pode ser retirada, mas o inquérito em si não vai ter uma nulidade. A não ser que você enxergue derivação de provas, nulidades processuais que vieram daquela nulidade dentro do inquérito. Mas, enfim, não tem essa possibilidade. E aí você perguntou, no caso de agenciamento, como o réu está preso, qual o pedido ideal a se fazer? Revogação de preventiva ou relaxamento de prisão? O que você tem que olhar, quando você faz esses dois pedidos, você está pedindo para que o juiz revogue uma prisão preventiva que foi concedida porque não há mais fundamentos para essa preventiva, ou você está pedindo o relaxamento de uma prisão que ela é ilegal por algum motivo. Vamos supor que é uma prisão... vamos dar um exemplo de ilegalidade aqui. É uma prisão temporária que já passou o prazo, prisão ilegal. É uma prisão que já está com excesso de prazo, também seria uma prisão ilegal e você poderia pedir o relaxamento da prisão aqui no caso. Agora, perdeu-se os requisitos da preventiva. Ele não está sendo mais testemunha, já passou muito tempo, não tem mais que cautelar o processo, porque já está tudo acautelado, já está tudo tranquilo dentro do processo, é revogação de preventiva. Não está ligado com o indiciamento, mas sim está ligado com o tipo de pedido que você vai fazer. Se eu vou alegar que existe uma ilicitude daquela prisão, eu faço relaxamento. Se eu for pedir uma não existência, vamos dizer assim, de requisitos, aí eu vou pedir uma revogação de preventiva. Beleza? É basicamente por aí. O que muda de indiciamento de inquérito que você vê que é complicado? O delegado, ele é muito malandro. Não posso falar assim, vai. O delegado, ele é bem espertinho, vamos dizer assim, e ele não indicia o seu cliente quando deveria indiciar. Então vamos colocar essa para minha frase ficar coerente aqui, vamos colocar essa vertente aqui. Ele não indicia uma pessoa quando ele tem que indiciar, porque ele quer chamar essa pessoa como testemunha, essa pessoa vai dar um depoimento para ele como testemunha daquele processo, e depois que ela der esse depoimento como testemunha daquele processo, ele indicia essa pessoa falando que ela cometeu algum delito. Então ele tem lá uma possibilidade de fazer uma condução dessa testemunha até a presença dele, ele tem a possibilidade dessa pessoa ter que falar a verdade e eu não poder calar. Então aí que você, como advogado dessa pessoa, se você estiver lá junto, você tem que entender e falar, olha, mas meu cliente está prestando depoimento com qual finalidade? Ele está sendo investigado? Isso aqui pode complicar ele? E se ele tiver qualquer coisa que ele vá falar que possa complicar ele, você pode chamar o delegado e falar, olha, ele vai ficar em silêncio com relação a isso, porque apesar de ele estar sendo ouvido como testemunha, se ele falar sobre isso, ele pode cometer algum crime, isso pode ser imputado para ele de alguma forma, então ele não vai falar sobre isso. Eu acho que aqui está o grande problema do indiciamento ou não indiciamento. O delegado chamar o seu cliente lá como testemunha e ele sair de lá como réu, e aí ele entende que há alguma coisa para ele poder fazer esse indiciamento, beleza? Galera, faça perguntas nessa bolinha aqui, ó, nesse ponto de interrogação, tá? Porque principalmente hoje que eu tô sozinho aqui, é difícil de eu conseguir ler comentários. Então eu tô pegando as perguntas que vocês votaram mais pra gente poder debater um pouco, falar alguma coisa, dar alguma dica interessante aí sobre esses pontos, tá? E se você quiser votar em perguntas, você também pode. Só entrar ali, ó, você tem a possibilidade de votar. Tô escolhendo as perguntas mais votadas. Vou pegar essa daqui, depois eu pego a outra. Essa aqui é interessante. Voltamos ao tema do início da nossa live aqui. Proposta de transação penal. O Ministério Público ofertou meio salário mínimo. Esse valor pode ser parcelado? Claro que pode, tá? O Ministério Público, ele tem discricionalidade para fazer a proposta que ele quiser para o seu cliente. Eu entendo que o Ministério Público, ele não pode colocar um valor muito alto, porque ele inviabilizaria a própria proposta. Então vamos supor que seu cliente ganha um salário mínimo. Chegou lá, o promotor ofereceu uma transação penal de 10 salários mínimos. Isso seria o mesmo que não oferecer a proposta, porque é impossível dele pagar. Então, o Ministério Público tem uma discricionalidade
para que ele possa fazer essa oferta, escolher o valor que ele quiser? Tem, mas tem que ser dentro de uma razoabilidade do réu. Se fugir dessa razoabilidade, eu entendo que pode até ter mesmo um controle judicial dessa oferta que ele fez. Mas no seu caso, meio salário mínimo é bem tranquilo. Seu cliente não tem capacidade? Não. Transação penal é quase que um acordo. É quase igual ao acordo de não persecução penal. Você pode, nesse momento, falar com o promotor. Existem alguns promotores que eles têm uma ideia de mandar a proposta. Ele entrega uma proposta por escrito, já vem a proposta fechada. E aí não daria para você negociar. Mas não tem problema, tá? Você pode pedir para que o juiz marque uma audiência para que o promotor ofereça a transação penal assim como é a previsão legal. Nessa audiência, você vai e conversa com o promotor. Fala, olha, esse meio salário mínimo que você ofertou tá muito pesado. Tem como você fazer um parcelamento desse valor? Tem como ele pagar em 3, 4 vezes? Normalmente os promotores aceitam, não tem problema nenhum. Fica condicionado a transação penal a que ele cumpra essas parcelas. Ele cumprindo o pagamento dessas 3, 4, 5, 6 vezes, o processo é extinto. E aí você tem que conversar com o seu cliente para que ele fique muito atento. Porque se ele não paga a transação penal, o processo volta a andar. Ah, ele está na última parcela. Ele não pagou a última parcela, ele descumpriu a transação. E aí vai virar um Deus nos acuda, né? Porque esse dinheiro perde, não perde, ninguém sabe o que acontece com esse dinheiro. Então, eu sempre falo para os clientes o seguinte, vamos tentar parcelar o máximo possível para os assistidos da defensoria, mas você podendo, pague o quanto antes possível, tá? Quantas vezes você consegue pagar? Olha, eu consigo pagar em 5 vezes. Eu vou lá e peço para o promotor parcelar em 7, em 6. Em 7, em 8. Para quê? Eu peço para ele, olha, então agora você vai pagando o tanto que der. Vai depositando o tanto que der. Quando der o valor de R$ 1.000, por exemplo, em vez de você pagar 5 de 200, você vai pagar 10 de 100, mas paga 5 de 200. Porque se você conseguir, a gente já encerra esse procedimento aqui, a gente já coloca ele, encerra esse processo. Quanto antes a gente fizer isso, é melhor. Ó, o que eu já vi de gente que não paga a última parcela e o processo continua. E aí o prejuízo é gigantesco, tá? Então, sim, o valor pode ser parcelado, depende da boa vontade do Ministério Público, mas normalmente eles parcelam o valor, sim. Essa pergunta é muito comum. Fala, grande Vinícius, tá por aí também, show de bola. O inquérito policial já dura 1 ano. Pode isso? Voltou o MP, depois pediu diligência para a delegacia. Galera, inquérito policial não tem prazo. O prazo que tem o inquérito policial é o prazo da prescrição. É só esse prazo que tem, tá? Existe decisão de trancamento por excesso de prazo? Existe. Quantos anos que eu já vi? 7 anos, 10 anos, 12 anos. Aí sim. Olha, já fazem 12 anos, não houve nenhum tipo de diligência. Por mais que a prescrição não esteja perto, eu vou entender por trancar esse inquérito policial, porque não há mais interesse do Estado em continuar investigando, já que não fez nada de relevante nesse momento até agora. O que gera a demora do inquérito policial? A liberdade do seu cliente. Se ele estiver preso, tem que liberar o cliente, porque o inquérito ele tem que ser concluído, a denúncia tem que ser oferecida quando o réu está preso, dentro do prazo estipulado, porque se não for, começa a dar excesso de prazo, tá? Agora, 1 ano que está correndo aquele inquérito, não está sendo feito diligências, cara, deixa lá aquele inquérito, é melhor, vai passar mais tempo, vai ser mais difícil de fazer produção probatória, as pessoas vão esquecer o fato que está ali dentro. Então é muito melhor que o inquérito fique dormindo em berço esplêndido para você. Rodrigo, mas eu tenho a prova cabal de que não foi o meu cliente que cometeu aquele crime. Eu tenho um álibi que põe ele em outro local, tem uma filmagem dele em outro local que não o local do crime. Então ele é interessado nesse processo. Aí sim, sem problema algum, a cada 30 dias, o delegado tem que pedir para o Ministério Público para que ele continue investigando. E aí ele tem que falar nesse despacho o porquê que é necessário continuar investigando aquele processo, por que ele está demorando tanto. E normalmente esse despacho ele é feito assim, ó, como não foi possível terminar todas as investigações, requer mais prazo. Manda para o Ministério Público, o Ministério Público, tudo bem, aceito a dilação de prazo por mais 30 dias, devolve para o delegado. Eles não justificam o porquê. E aí você poderia atravessar uma petição, fazer uma petição mesmo para o promotor, para falar, olha, não está em mais justa causa, porque não, apesar de já ter feito 3 ou 4 ou 5 ou 10 aditamentos de prazo, não foi feito nenhuma vírgula de investigação dentro desse processo. Então eu quero um trancamento por falta de justa causa. É muito difícil de conseguir isso, principalmente com 1 ano de duração de inquérito, tá? 1 ano ainda é bem razoável. Claro que depende da complexidade do fato, mas eu acho dificilmente vai acontecer alguma coisa. Deixa eu olhar aqui agora, mais uma pergunta que está mais votada. Mudando o tema mais uma vez.
Transação penal não cumprida em ação condicionada à representação. Basta a parte requerer o prosseguimento do feito. Transação não cumprida em ação condicionada à representação. Basta a parte requerer o prosseguimento do feito. Camilo, ó, quando a gente tem alguma ação condicionada à representação, a partir do momento que há representação. Tô meio ruim aqui. Desculpa, pessoal. A partir do momento que tem a representação, acabou a possibilidade. Não é a possibilidade, mas acabou a atuação do seu cliente. Então, ação condicionada à representação, fez a representação, ela vira uma ação pública incondicionada, igualzinho. Para todos os efeitos? Para todos os efeitos. A única coisa que pode acontecer é uma retratação dessa representação. Lembra que eu comecei falando do FONAGE, os enunciados criminais do FONAGE? Olha só que interessante. Deixa eu achar aqui, ó. Olha só que interessante. Uma pessoa, ela pode retratar da representação que ela fez até o oferecimento da denúncia. Então, entenda que são prazos todos importantes. É um crime condicionado à representação. Eu representei lá em juízo. Primeiro, deixa eu matar a sua pergunta, depois eu falo sobre isso, que é uma tese massa para a gente poder usar esses minutos finais aqui, ó. Então, vamos lá. Transação penal. Não cumpriu, o que aconteceu? Se você é um assistente de acusação, pede para o processo continuar. Fala para o Ministério Público, olha, a transação penal não foi cumprida, vou pedir para que seja considerada que ela não foi cumprida e que o processo continue a partir daqui. O Ministério Público vai oferecer a denúncia e vai continuar com este processo, tá? Sem problema nenhum. Transação penal não cumpriu, toca o barco. Ação condicionada à representação. O que muda? Até o oferecimento da denúncia, a vítima pode ir lá e tirar essa representação. Beleza? Essa é a regra geral. Violência doméstica, isso muda? Muda. Em vez de ser até o oferecimento, até o momento que o promotor protocola a denúncia dele, na violência doméstica, a vítima pode retratar até o recebimento da denúncia. Então, o Ministério Público vai pegar essa denúncia, o juiz vai pegar essa denúncia oferecida pelo Ministério Público e vai falar, olha, receba essa sua denúncia. Antes do juiz dar esse despacho, a vítima pode ir lá e pode retirar o processo, tá? Falar que ela não quer mais representar. Essas são as regras, beleza? Mas a gente tem o enunciado, eu já até falei dele aqui no Instagram, número 113. Enunciado 113 do FONAGE, escrito com J, tá? Vou escrever de novo aqui o FONAGE, que foi como eu comecei, e é bem interessante a gente colocar aqui. Não, o Félix fez uma pergunta aqui que tem a ver com o passado, deixa eu responder também já, no meio da minha outra pergunta. 30 dias, 60 dias, 90 dias. Normalmente ele tem que pedir diligência a cada 30 dias, tá? Ele a cada 30 dias ele tem que pedir renovação por mais 30 dias e ele vai renovando. Normalmente é assim que funciona. Tá? FONAGE com J, beleza? O que esse enunciado 113 do FONAGE fala? Que até a prolação da sentença é possível declarar a extinção da punibilidade do autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação ou pela conciliação. Olha que loucura, enunciado 113 do FONAGE. Então, dentro do juizado, tem o princípio que é o princípio da informalidade. Eu não preciso seguir regra nenhuma. Se aquilo for bom para o réu, eu posso fazer. E nesse caso, é esse entendimento. Então, imagina que já tem a alegação final, já fez instrução processual, já ouviu testemunhas e, de repente, foi ouvir a vítima. E vamos supor que a vítima foi a última pessoa a ser ouvida lá numa audiência do juizado. Você chega e pergunta para a vítima, olha, você quer continuar com isso aqui? Se a vítima falar que não, já pode excluir o processo, segundo o enunciado 113 do FONAGE. Tá? Isso aqui salva muito processo. Às vezes a gente fica com essa ideia de que até o oferecimento da denúncia, mas o FONAGE abriu a limitação e deixou até a prolação da sentença. Tá? Então, ó, até a prolação da sentença é possível a parte chegar, fazer um acordo. Então, você tem um processo que está enrolado. Uma vítima que depende de representação. A vítima representou, mas está enrolado ainda. Aquilo está lá no juizado. Você pode chegar para essa vítima, colher a conciliação dela com o seu cliente. Seu cliente vai lá, paga R$ 2.000 para ela, vocês fazem um procedimento de conciliação, junta isso no procedimento do juizado e pede a extinção do processo com base nesse enunciado 113 do FONAGE. Então ele vai tirar do oferecimento da denúncia, que é lá o comecinho, para sentença. Então você ganha um tempão aí para fazer isso, tá? Para poder retratar dentro do processo e excluir esse processo do juizado, beleza? Enunciado 113 do FONAGE. É obrigatório o juiz seguir os enunciados? Não é obrigatório, mas ele é uma forma como os juízes do juizado se reúnem e pensam coletivamente. Então, normalmente, eles seguem esses enunciados. Se você falar que tem enunciado do FONAGE, eles vão seguir.
Ó, tem uma pergunta interessante, mas não vai dar tempo da gente falar que a gente já está no finalzinho. Do nosso querido Eric aí. HC negado sob justificativa de que o réu responde à instrução preso. HC pro STJ ou ROC? O ROC, eu até estava conversando com o Vinícius, não sei se o Vinícius está aí ainda, eu estava conversando com ele esses dias sobre quando entrar com o ROC, quando entrar com um HC substitutivo, o que era mais rápido, a gente até estava falando sobre isso e tinha alguns posicionamentos específicos que compensava mais entrar com o ROC, que seria o certo, vamos dizer assim, né? Mas, como. Olha lá, o Vinícius falou, eu faço os dois, exatamente. Estava conversando sobre isso. Ele faz tanto o ROC quanto o HC substitutivo. O único problema disso, lembrei que a gente estava conversando. O único problema de fazer os dois é que, às vezes, o desembargador que ficou prevento pelo outro HC que você entrou, e que vai olhar o ROC depois, ele pode falar, não, essa matéria eu já decidi lá no seu HC. E lá no HC ele não aprofundou, porque ele fala, não, isso aqui não é matéria de HC. Então, esse risco só que você corre ali de ter uma decisão meio conflitante. Mas é bem interessante fazer os dois também, porque um vai ser mais rápido que o outro. E, como é uma coisa meio bizarra, né? Vou pegar só da forma como o Eric colocou aqui, ó. Sob a justificativa de que o réu responde ao processo preso. Eu não vou soltar o réu porque ele respondeu ao processo preso. Isso não é fundamento para você manter ninguém preso. Eu faria o HC porque é algo bem fora da curva, assim, então eu faria o HC para o STJ, porque eu acho que tem uma possibilidade gigante de, se deles não aceitarem o HC, eles reconhecerem de ofício até, para poder falar que há uma decisão não fundamentada, pelo menos, né? E aí soltar o réu aí, nesse caso. Galera, já batemos mais de 1 hora aqui de perguntas e respostas. Vou encerrar por aqui esse episódio do Clube Criminal, para não deixar ele muito grande. Quando necessita de uma análise mais aprofundada, talvez só o ROC seria melhor. Exato, né? Quando você precisa falar, não pode falar de fatos, mas às vezes a gente precisa dar uma mostradinha nos fatos ali, aí é melhor você fazer o ROC. Mas enfim, fica a dica do grande Vinícius aí, que entra bastante com isso, de fazer os dois. Beleza? Pessoal, um grande abraço. A gente se vê segunda-feira que vem, neste mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Para quem for aqui, ó, da comunidade, hoje nós temos sala secreta, começando. Vou decidir com o João ainda se 6h30 ou 7 horas, mas eu mando nos grupos o aviso, tá? Se 6h30 ou 7 horas, se a gente vai fazer as nossas salas temáticas, que foram bem legal no último. Talvez a gente comece meia hora antes para fazer sala temática também, beleza? Grande abraço e até a próxima.